esse é o InovaCast, o podcast oficial da inovação de Guarapuava. Aqui nós vamos conversar sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo e muito mais para você aprender e se inspirar. Eu sou a Cat, a sua host, e hoje eu estou aqui com duas pessoas para a gente conseguir conversar sobre ecossistema de inovação e falar um pouquinho sobre desse ecossistema de Guarapuava. Então, sejam muito bem-vindos e gostaria de pedir para vocês começarem se apresentando para a galera. Por favor. Então, eu sou Ana Klosowski, estou secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação. Já tive a oportunidade de participar aqui, junto com o Paulo Alvim, falando sobre inovação. E hoje estamos recebendo o nosso amigo, parceiro, Michael Douglas, que vem acrescentar e nos ajudar nessa conversa, nesse bate-papo sobre ecossistema. Olá a todos, queria primeiro agradecer aqui pelo convite, a Cat, a Ana, por trazer, o Sebrae e também eu pessoalmente poder representar a instituição e compartilhar um pouco da pauta de inovação. Sou entusiasta do movimento, do tema, é um pouco da minha formação também, e quando é com amigos fica melhor ainda em discutir inovação, Inovação é descontraído, mas também com muita objetividade, muita metodologia para gerar resultados para a nossa cidade, para Guarapuava e, querendo ou não, fortalecer ainda mais o desenvolvimento do município. E como que a inovação entrou na vida de vocês? Essa é uma boa pergunta. Para mim, antes de entrar no Sebrae, trabalhar com inovação, eu era coordenador de compras e importação e eu trabalhava muito em projetos de desenvolvimento de produto. Lógico, a pauta de aquisição de insumos, de testar matérias-primas para o desenvolvimento, e nessa dinâmica eu comecei a ter contato que desenvolver produto era uma forma de fazer inovação. E aí, quando ampliou minha mente sobre entender o papel da inovação, aí fui estudar, fiz mestrado, trabalhei num projeto do Sebrae com o CNPq, que era o agente local de inovação, trabalhava desenvolvimento de cultura da inovação para micro e pequena empresa. E aí daí em diante, só potencializou, Então, foi meu primeiro contato e é uma pauta hoje que eu não consigo não olhar ela de maneira transversal. Então, qualquer trabalho que a gente tem hoje no Sebrae, a gente sabe que tem muito da inovação e dá para ser potencializado cada vez mais. Que bacana. Eu já contei a história aqui, mas é bacana que o Michael não conhece. Mas sou engenheira de alimentos de formação e fui fazer estágio na Perdigão. E na Perdigão fui trabalhar no setor de abate e despostejamento. Eu trabalhava com otimização de processos. Então, nada mais era de análise da linha de produção e otimização. Então, gerar inovação para o que já estava sendo feito. Hoje eu tenho essa noção. Depois tive uma indústria de alimentos também, trabalhava com formulação de produtos, depois na área comercial. E aí, definitivamente, a inovação como geradora de desenvolvimento econômico para o município, quando em 2013 eu assumi o Guarapuava Empreendedora, um programa que tinha um eixo específico para inovação. E desde então, ali, a gente começou um trabalho, a inovação como instrumento de desenvolvimento e benefício para a população de Guarapuava. Então, os dois entraram na inovação e nunca mais saíram. Isso. Por portas diferentes, Exatamente. Por processo, por produto. Que bacana. Tem várias frentes, Isso é legal. E agora os dois trabalhando pela inovação do município. Isso aí. O Michael, com uma amplitude muito maior, são 41 municípios. 41 municípios que a Regional Centro coordena, não só o trabalho com inovação, mas política pública, crédito, governança, toda essa parte que o Sebrae faz com maestria. Então, numa forma muito mais ampla do que nós, só com o município de Guarapuava. E cada um com a sua característica também, Isso. Tem realidades diferentes, homens diferentes. Isso é bem interessante, inclusive. Com toda certeza. E pensando em ecossistema de inovação, muita gente ouve esse termo, mas nem todo mundo entende, Então, como que vocês explicariam o que é um ecossistema de inovação para o pessoal de forma simples? Me permite? Claro. Vamos lá. Bom, a minha experiência com ecossistemas de inovação, inclusive via Sebrae, o Sebrae é Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa, mas a gente não atende somente as empresas, A gente também trabalha, muitas vezes, assim como a Ana disse, com o desenvolvimento do ambiente de negócio para as micro e pequenas empresas, inclusive do ambiente de negócio de inovação para as micro e pequenas empresas. Então, o Sebrae, há muitos anos atrás, foi buscar e criar uma metodologia que ajudasse a facilitar esse trabalho de desenvolvimento do ambiente de negócio e inovação.
E a gente encontrou um parceiro, que é a Fundação CERT na época, e juntos, né, a gente olhou para alguns indicadores, alguns dados que representavam, né, ou direcionavam para um recorte territorial que estava se desenvolvendo em inovação. E também, né, nessa dinâmica, a gente se espelhou na época em olhar para o próprio modelo da biologia, dos ecossistemas que a gente tem biológicos. E fez essa conexão, né, pegar lá o que vem da natureza, do ecossistema de natureza, e a gente criou um modelo de ecossistema local de inovação. Porque são vários arranjos, várias composições, né, vários atores, várias instituições que precisam, nessa simbiose, construir juntos um ambiente mais favorável para a inovação. Então, o conceito vem um pouco dessa construção, né? E também, assim, é uma forma até mais didática da gente conseguir falar o que é ecossistema de inovação. A gente conseguir olhar um pouco para a própria natureza, né? Hoje a gente fala muito de mimetismo, né? Então foi um pouco de olhar também para a natureza para pensar a nossa dinâmica de governança e inovação. E o bacana do ecossistema, né, seguindo esse conceito que o Michael explicou, é que ele interage, né? Há um fluxo natural acontecendo. E esse fluxo é natural, ele é humano, ele é, como que eu digo, ele é vivo. Então, acho que vem muito disso. A gente mantém o ecossistema conectado através de metodologias, mantém. Mas as pessoas que estão nele, que fazem parte dele, os ambientes que fazem parte deles, eles se alimentam um do outro. Como se fosse eu falo muito da linha de produção, de empreendedorismo inovador, né? Então, um interage com o outro e o resultado, né, final aparece. É bacana falar também a questão do Sebrae, quando se trata de ecossistema de inovação, a metodologia, que eu acho que é assim... Eu sou suspeito para falar em relação ao Sebrae e metodologias, porque somos parceiros desde 2013, e o tanto que o Sebrae nos auxilia com as metodologias que o município não tem condição de desenvolver por si só. Não tem um núcleo pensando em números, né? A questão do BI, olhando dados, né? Olhando o que está acontecendo no mundo, né? O Sebrae faz esse trabalho. E o Sebrae Paraná, em específico, tem a metodologia ELI, que é uma metodologia excelente de mapeamento dos ecossistemas, né? De médio grau de maturidade do ecossistema. E isso traz para o ecossistema, traz para o município a possibilidade de crescimento, porque você está sabendo onde você está, o que você, né, precisa melhorar. Então, o ecossistema é um organismo vivo que interage entre, né, todos os atores, todos os ambientes, com o objetivo de desenvolver o município através da inovação, levar a inovação. É como o Michael falou aquela hora, né, do trabalho transversal. Hoje em dia não tem como a gente inovar sem a transversalidade, né, porque todo mundo precisa da ajuda das pessoas que estão ao seu redor. E pensando nisso que a Ana falou da maturidade do ecossistema, em qual estágio vocês acreditam que o ecossistema de Guarapuava está hoje em dia? Nós não acreditamos, nós temos métricas, né? A própria metodologia ELI já nos, né, dá esse suporte com o ecossistema em desenvolvimento. É o estágio inicial, vamos lá, me ajuda. Estágio inicial... Inicial, estruturação, desenvolvimento e consolidado. E consolidado. Nós temos um trabalho forte junto ao ecossistema, junto ao Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação, conectado com o Conselho, aí a criação da política pública, e acreditamos que estamos ali pertinho de um ecossistema consolidado. E, né, a Ana bem lembrou, né, a metodologia ali, ela surgiu no Paraná e hoje ela é aplicada no Brasil inteiro, né, pelo sistema Sebrae, que acaba sendo o guardião da metodologia, mas hoje tem municípios do Brasil inteiro aplicando ela, né? E a gente fala das fases para a gente conseguir também ter um diagnóstico, conseguir intervir com planos de ações para cada nível de maturidade do ecossistema, mas a gente sabe que um ecossistema em desenvolvimento ele já é muito robusto. Né? Tanto que são poucos que existem no Brasil em consolidado, que geralmente são atrelados a grandes capitais, que tem mais investimento, né? Já tem um fomento de muito mais tempo de inovação, e Guarapuava está cada vez mais, né, diminuindo essa distância também. Né? Então é importante reconhecer o trabalho que tem aqui, né, todos os estados que não é só de
de estímulo à inovação, mas também que a gente já vem colhendo de resultado, né? O número de empresas inovadoras, quando a gente olha as pesquisas, dados, é impressionante. Todo esse trabalho já está gerando seus frutos, né? E quais são os ingredientes que não podem faltar para um ecossistema funcionar? Olha, essa é a pergunta de milhões, assim, né? Não é tão fácil responder, né? Mas a gente sabe que tem algumas coisas que são fundamentais, né? Então, primeiro, a gente precisa aí das instituições de ciência, tecnologia e inovação, as ICTs, ICTIs. A gente precisa de fomento, precisa de capital intelectual. Então, por isso que as próprias universidades, instituições de ensino são fundamentais para isso, né? Para a gente até estimular a cultura empreendedora, né? Não é só trazer a tecnologia, a gente precisa também de pessoas capacitadas intelectualmente que consigam desenvolver e aplicar esse conhecimento. Os ambientes de inovação também são fundamentais, a gente tem vários aqui em Guarapuava, e acho que não o principal, mas um dos principais é a governança, é o grupo de atores, de pessoas que representam instituições que sustentam esse movimento, né? Porque no final do dia são CPFs que ditam a dinâmica de um ecossistema, né? Quem sustenta, quem busca desenvolvimento, né? Trabalha para construir política pública, junto com as instituições que a gente tem das hélices da inovação. E Guarapuava tem alguma característica que favorece esse avanço, esse desenvolvimento da inovação aqui na cidade? Eu sou suspeito para falar. Eu acho que eu até prefiro que eu complemento mais o Michael, que tem um olhar mais macro, assim. E de outros municípios, né? Porque, né, eu vou falar do ingrediente principal, né, que conecta os atores, mas eu acho que o Michael consegue passar uma visão melhor e daí não fica suspeita para falar. Sem dúvidas tem, né? Não é à toa que a gente está vivendo esse momento do ecossistema de inovação de Guarapuava e é muito interessante olhar, né? Acho que primeiro esse capital intelectual e humano que tem objetivo em comum. Acho que é um dos itens principais, né? Que ajuda a disseminar, a integrar e a ter clareza para onde quer se chegar. Acho que isso facilita muito, né? Quando discute os planejamentos. E então a gente vem colhendo resultado, até é engraçado olhar isso quando a gente tem uma visão mais macro. A gente também tem ativos importantes, né? Então, para a gente ter um ecossistema consolidado, a gente precisa ter ensino e pesquisa, né? Comentei há pouco, a gente tem grandes universidades aqui, universidades públicas, privadas, que fomentam muito isso, né? O ensino fundamental, né? E público também é importante, né? Guarapuava recebeu um prêmio recentemente aí de educação empreendedora, de empreendedorismo nas escolas, então é desde a base essa construção. A gente precisa das empresas também, né? Que é quem de fato aplica a inovação, né? Quem leva isso para o mercado, transforma em mais e melhores notas fiscais quando a gente fala de inovação. E também, querendo ou não, o próprio poder público, né? A Ana está aqui representando hoje a Prefeitura de Guarapuava, mas o poder público tem um papel indutor de políticas públicas de inovação. Então, esses ingredientes, assim, eles existem. Eu entendo que Guarapuava está sabendo usar eles a favor e de maneira sinérgica, né? Tá todo mundo caminhando para o mesmo objetivo. E a gente consegue trabalhar juntos aí porque tem método. Tem método até para a formação do grupo. Eu lembro que lá em 2019, quando a gente ainda tinha um trabalho no fórum, e eram mentes inquietas, né? A Renata Nizer sempre fala, mentes inquietas trabalhando de forma... Todo mundo fazendo seu trabalho, mas no seu ambiente. Aí vem o Sebrae com uma metodologia própria, conecta esse grupo, projeta uma visão de futuro para 2050, e através dessa visão de futuro nós trazemos para 2035, onde nós temos uma visão de transformar Guarapuava num polo tecnológico, usando a inovação como força motriz, unindo universidade, poder público e empresas, e transformando Guarapuava num dos melhores lugares para se viver. Então, através de métodos, 64 propostas saíram, e o ecossistema olha lá. Os atores do ecossistema olham lá. Então, além da sinergia, dessa matéria viva de ecossistema, de pessoas que são líderes, né, nas suas instituições, mas olham lá no futuro. E com metodologia a gente consegue alcançar e, né, medindo, né, esses indicadores,
olhando para esses indicadores, a gente consegue trabalhar de forma mais assertiva e a gente caminha de forma muito rápida. Isso. Porque é todo mundo olhando para lá, para aquele objetivo. Exatamente, porque não adianta cada um fazer o seu ali e ninguém se conectar, né? A gente precisa que todo mundo trabalhe pela mesma coisa para a gente conseguir chegar lá. E pensando nesses objetivos, o que ainda falta amadurecer o nosso ecossistema para a gente conseguir realmente atingir esses objetivos lá no futuro? Eu acho que é algo que vem natural e espontâneo. E aqui nós estamos falando um pouco de cultura de inovação. É a cultura da colaboração, é a cultura do estar juntos para crescer juntos. Aí a gente vai no grau de maturidade do empreendedor, né? Do empreendedor do município, a base cultural desse empreendedor, na questão de trabalhar junto, de construir junto o mesmo segmento. Então, é algo assim que nós estamos fazendo o dever de casa, nós estamos conectados à metodologia, mas a gente precisa do tempo de maturidade desses empresários para que percebam esse movimento. E eu acho que aqui o meio empresarial é o principal ponto, sabe? Se tratando de empreendedorismo. As instituições estão conectadas, nós temos ações desde os 3 anos de idade no município, passando pelo ensino básico, passando pelo núcleo regional, onde a gente está falando do fundamental, as IES todas conectadas, um parque tecnológico, institutos, as ICTs conectadas, e os empresários, tudo isso com que objetivo? Uma linha de produção, para que a gente crie nota fiscal, a gente desenvolva o empreendedorismo no nosso município, o empreendedorismo inovador. Mas a gente precisa dessa maturidade ainda, né, que a gente vê em outros ecossistemas como Florianópolis, Pato Branco, que começaram antes, mas isso é o tempo que vai trazer, né? Eu acredito que é o tempo que vai trazer essa maturidade, não há nada mais além do que a gente possa fazer. Cada ator está fazendo muito bem o seu papel, mas é uma questão de tempo para que a cultura de inovação, né, a gente consiga mudar essa cultura aí. A Ana bem pontuou, né? Quando a gente fala de desenvolver ambiente de negócio inovador e desenvolver cultura, ele também não é rápido. Não é. E a gente também nem sempre consegue, até às vezes, verbalizar, compartilhar de quão complexo é esse movimento, né? Porque tem várias instituições, cada uma com o teu papel, com a tua responsabilidade, né? Com os teus interesses, que é natural, né? E pessoas com as suas diversidades. Então, realmente muito complexo, é difícil de materializar essa complexidade, de tão complexo que é, né? O que a gente não pode é desistir e também não achar que é da noite para o dia, que a gente também não pode parar de realizar as ações. Eu vejo que o que Guarapuava agora tem de oportuno é a gente ganhando cadência e velocidade. Não desistir, e isso vai ganhando ritmo, vai disseminando, e aí chega cada vez mais a gente fura a bolha da cultura, né? Então a gente vai levando a cultura para quem hoje não conhece a cultura da inovação. E a gente vai aproximando, né? Vai mudando a mentalidade empreendedora, empreendedorismo por oportunidade, e aí tem uma hora que a gente vence a contracultura, né? Essa cultura que a gente está criando, ela é maior do que a contracultura, e a gente tem uma virada de cultura de inovação. E você comentou agora há pouco sobre o prêmio, né? Sebrae Prefeitura Empreendedora, que Guarapuava teve o prazer de trazer para casa. Eu queria que você comentasse um pouco o que é esse prêmio. Bom, vou contar um pouco do prêmio, né? Porque a gente tem a nossa vencedora aqui que pode compartilhar a experiência dela de como foi receber o prêmio. Mas o Sebrae tem o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, que é justamente um prêmio para reconhecer quais são os projetos dos municípios que fortalecem o desenvolvimento de empreendedorismo, de micro e pequenas empresas. E já é um programa, né, um prêmio que existe há muitos anos, inclusive o Guarapuava já ganhou anteriormente, em outro ano, e tem várias categorias, e uma das categorias é empreendedorismo nas escolas, que inclusive
A Guarapuava participa todo ano, né? Às vezes em outras categorias, né? De acordo com os projetos que tem. E nesse ano de 2026, né? Se inscreveu, participou lá no Empreendedorismo nas Escolas, venceu a etapa estadual do prêmio, é nosso case aqui do estado 2026, na categoria Empreendedorismo na Escola. E todo vencedor da categoria, né? Ele vai para a etapa nacional, que daí são os melhores prêmios daquela categoria em cada estado do Brasil. E Guarapuava, né, não só venceu a etapa estadual, como venceu a nossa etapa nacional. Então a gente fica muito contente, né, não só aqui no estado, mas saber que Guarapuava está sendo percebida pelo projeto nas escolas aí no Brasil inteiro. Então é realmente um case fantástico, acho que vale a pena a Ana contar um pouco, né, se é que já não contou no outro episódio. Não. Acho que realmente é um reconhecimento, para quem não conhece precisa conhecer, é trabalhar, né, a gente estava falando de cultura, desde a base, desde a formação nas escolas. E por que isso é importante? A gente fala muito de inovação nos municípios, principalmente fora das capitais, que a gente quer que as pessoas nasçam, cresçam, se desenvolvam e não vão para fora, que ela continue vivendo na cidade, que ela crie oportunidades aqui, que ela possa empreender, que seja abrindo uma empresa ou empreendendo na carreira profissional dela e constituir família no município. Então, essa é uma forma de como a cultura de inovação e empreendedorismo da escola fortalece desde a base esse pensamento. E o legal, falando de premiações, né, eu estou à frente e pela parceria do Sebrae, sempre trabalhando conectado desde o primeiro ano, foi em 2015, quando nós participamos de uma categoria G100, eram as cidades em vulnerabilidade econômica acima de 80 mil habitantes. Guarapuava ainda fazia parte dessas 100 cidades, agora ainda bem que não faz mais, né? Então, nós vencemos no estado, representamos em Brasília, não trouxemos de Brasília. Aí, posteriormente, né, sempre trabalhando com a política pública, com os eixos da lei geral, participamos, fomos vencedores do prêmio em desburocratização do município, um trabalho forte que foi feito via Fórum de Desburocratização, na gestão do prefeito César Filho. E depois fomos para a inovação, onde o Maico foi o avaliador do prêmio, né? 2022? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Aí, onde a gente, né, tive a oportunidade de conhecer o Maico como avaliador do prêmio de inovação, porque ele estava gestor de inovação no estado. E o prêmio da educação, então, foi sempre trabalhado os eixos, cada ano desenvolvendo o município aonde ele precisava, né? Um olhar de 2 anos, o prêmio ele é a cada 2 anos. Então, G100, ok, passou. Desburocratização tá ok, inovação tá ok. E eu sempre fiquei incomodada trabalhando coordenando programas de desenvolvimento local e melhoria do ambiente empresarial. Quando, ainda na agência do empreendedor, eu vi o perfil do empreendedor. O município apresentando muitas oportunidades, mas o empreendedor sem iniciativa, né? Não aparecia nos cursos, você tinha crédito, não cuidava, sabe? Sem aquelas habilidades empreendedoras. E sempre quis muito trabalhar com a educação empreendedora. Mas devido ao tamanho da nossa rede, que nós estamos falando de 20 mil alunos, 3 mil professores, né? A gestão educacional em si, 100 e poucas pessoas trabalhando, eu nunca consegui, de lá, pensar num projeto mais robusto quanto a educação empreendedora. E, devido a uma dificuldade, em 2023, saí da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e quando me fizeram a pergunta que secretaria eu gostaria de ir, eu falei, agora eu vou para educação, para fomentar, né, para trabalhar de forma mais dedicada, né, devido ao tamanho da rede. E ali nós iniciamos a parceria com o Sebrae, uma metodologia gratuita do Sebrae, né, onde do 1º ao 5º ano nós temos uma metodologia para desenvolvimento de habilidades. Fizemos, pela facilidade de estar conectado ao ecossistema, então nós conseguimos conectar junto à Câmara dos Vereadores, aprovamos uma política pública, então é permanente um programa de empreendedorismo na escola. Instituímos, né, o Nego Silvio foi o autor da lei que instituiu a Semana de Educação Empreendedora. E ali a gente começou em 100% das escolas com o desenvolvimento. Quando o Baitala assumiu, o Baitala já tem um olhar empreendedor, né? Ele já é empreendedor. Então, quando a gente trouxe a proposta, junto com a secretária Rosana, eles super toparam, né? Continuou o GEP, mas ainda foi dado um corpo maior.
onde nas escolas totais foi desenvolvido um projeto próprio de empreendedorismo, onde nas escolas, na culminância, feiras dos pais empreendedores vieram. E todo esse up a mais fez com que Guarapuava fosse vencedora a nível nacional de um prêmio tão importante. E eu acredito que foi o primeiro que veio de Brasília, né? Então tem um significado muito grande e é o mais transformador, porque é na educação, é na escola onde realmente a gente consegue moldar e apresentar novas oportunidades, né, para os alunos. E a Ana comentou algo assim, de maneira bem breve, que eu gostaria de destacar, né, quando a gente fala de trabalhar essa cultura com as escolas, para que de fato gere competências e habilidades para a formação daquela pessoa, daquele cidadão, por mais que ainda esteja na escola, né? Às vezes é criança, adolescente, mas isso é importante porque são competências que ele vai utilizar para a vida toda, independente seja competência para usar, né, no lado profissional, mas pessoal. São realmente habilidades para a formação do cidadão. É isso que quando a gente olha para a cultura empreendedora, é que ela consiga ter mais protagonismo na própria história de vida, né? Independente, pessoal e profissional. Acho que isso faz muita diferença. A gente está, querendo ou não, investindo numa sociedade cada vez melhor dessa maneira. E quando fala, há muita discussão, as feiras empreendedoras, porque eles querem que todos abram, né? Que virem nota fiscal, que abram empresa. Não, é você desenvolver a habilidade empreendedora para você ser servidor público, para você trabalhar de funcionário, mas que você tenha iniciativa, você tenha boa comunicação, né? A questão de resiliência, o trabalho em equipe, que é muito trabalhado na metodologia. E então, hoje traz tudo isso, né? Através dessa metodologia e para que eu acho que o protagonismo e a autonomia, a autonomia dos alunos, né? E a geração de oportunidades. Vocês falaram muito sobre a criação da cultura do empreendedorismo no município, né? E quando a gente fala diretamente com as crianças, eles aprendem muito mais rápido e de forma muito mais fácil do que nós adultos. Então, é muito bacana trabalhar, plantar essa sementinha neles já desde o começo, né? E pensando no ecossistema, um ecossistema trabalha de forma colaborativa, como a gente já falou. E como que vocês enxergam o papel de cada ator dentro do ecossistema? Boa. Eu imagino que cada ecossistema é um ecossistema e no momentos, fases, maturidades diferentes, composições diferentes, né? A Ana comentou há pouco que o ecossistema ele é vivo, então ele tem uma dinâmica própria. E o que geralmente a gente se baseia, né, a gente gosta muito de metodologia, são as hélices da inovação. Então isso facilita muito entender que um ecossistema ele tem várias instituições, né, ou uma hélice que representa um grupo de instituições que são importantes para o desenvolvimento daquela cultura de inovação, né? Então, comentei há pouco, a gente precisa da hélice do governo, né, o poder público, que é quem cria política pública de inovação, de cultura empreendedora, de empreendedorismo nas escolas, né, quem muitas vezes fomenta com recurso, né, de subvenção econômica, né, que precisa, até para quem gosta de ler, eu lembro quando estava no mestrado, li o Estado Empreendedor, da Mariana Mazzucato, que é uma economista italiana, e ela fala, qualquer empresa privada, ela investe em inovação, mas tem um risco da inovação que ela não assume. Quem faz isso é o poder público. Né? E ela dá vários cases de grandes big techs que surgiram no mundo porque o poder público fomentou uma política pública de desenvolvimento lá no início. Então, essa é uma responsabilidade, um papel importante. Outro, as instituições de ensino, as universidades, né? Quem pesquisa a fronteira do conhecimento é a universidade. Eu até brinco que assim, a mina de ouro da inovação está dentro da universidade. A gente tem pesquisa, tem tecnologia, né? Tem pessoas altamente qualificadas, são nossos cientistas, pesquisadores e professores, está lá. Né? Como que a gente aproxima isso e gera negócio? Eu acho que cultura empreendedora é importante até para isso, né? Para o próprio cientista entender que aquela tecnologia desenvolvida ela pode ir para o mercado, né? Virar negócio e, inclusive, melhorar a vida de muita gente, da sociedade. Exemplo é a velocidade que a gente teve da vacina na época da Covid. Né? Só foi possível porque teve pesquisa sendo feita para aquilo. Precisa das empresas, que é que de fato quem faz esse meio de campo, quem leva, né, quem pega lá a tecnologia desenvolvida e transforma aquilo em produto, em serviço, em negócio.
né? Então precisa também do papel do empreendedor nessa dinâmica, né? Temos as instituições de apoio, de fomento, aí coloca até o Sebrae como um desses estímulos, né? O próprio Sistema S como um todo, né? As instituições financeiras precisam de recurso financeiro também para esses investimentos, né? Inovar, a gente tem muito recurso, né, de subvenção, mas também, sim, quando tem oportunidade, tem investimento também. Então, cada um tem um papel, né, uma responsabilidade, e nosso desafio é fazer que todas as hélices girem de maneira sinérgica, né? Girem na mesma velocidade, para o mesmo lado, para o mesmo objetivo, né? E aí a roda da inovação ela vai ganhando velocidade. E qual que é o papel da Secretaria de Inovação para fazer com que essas conexões aconteçam? Eu acho que a criação da política pública é essencial, é papel do município, mas a gente vai um pouco além quando a gente está conectado do ecossistema e começa a olhar gargalos que a gente precisa trabalhar, né? E o exemplo disso é a geração inovadora, né? Nós tínhamos essa necessidade de trazer a ideação e o movimento da cultura para o ensino médio, então a gente atuou nisso também. A criação da política pública, né, que está saindo via conselho, né, onde todos estão trabalhando juntos, decidindo o que nós queremos para Guarapuava e onde nós queremos chegar, delimitado em eixos, trabalhando agro, que é nosso forte, trabalhando saúde, né, trabalhando a questão de todos unidos, juntos, olhando lá para frente, né? Então, esse trabalho está sendo feito também pela Secretaria de Inovação, para que a gente consiga trabalhar com produtos, agregação de produtos, né? A gente consiga trabalhar com muita pesquisa e desenvolvimento, que a gente não trabalhe só com commodities, né? A gente está chegando a cogitar a possibilidade e induzindo a mudança de matriz econômica, que não é de uma hora para outra que faz, não é de uma gestão ou outra, mas são discussões que trazem através da inovação, que a gente consegue trazer através da inovação, com uma governança, e consegue desenvolver essa mentalidade de que a gente precisa agregar valor nos nossos produtos, que a gente precisa investir em pesquisa, que aí a inovação tá fazendo parte disso. Então, acho que o papel da Secretaria é isso. Nós temos também um papel cultural dentro do serviço público, que é o trabalho de transversalidade com as secretarias, é trazer a inovação porteira dentro, é tirar as secretarias de dentro da caixa, é ter esse olhar de inovação. A gente está fechando uma parceria com o Sebrae, já, né, falando em primeira mão aqui, trazendo uma metodologia de inovação aberta, né, nada mais, nada menos que EITA Recife, né? Recife está vindo para cá, Recife é referência em inovação aberta, está vindo trabalhar a metodologia deles lá, para que a gente consiga um trabalho efetivo dentro do poder público também. Para que o poder público não fique atrasado, não fique, né, de fora, e que a gente consiga prestar serviços de qualidade, que a gente consiga construir uma cidade inteligente, né, uma cidade resiliente. Então, a gente precisa dessa conexão com o trabalho. E o nosso GuaraHub, que também vem para fomento de cultura, que vem trazendo um espaço, um prédio todo dedicado à inovação, que trabalha em empreendedorismo inovador, apresentando oportunidades no nosso coworking, para os empresários de economia criativa e empreendedorismo inovador. As crianças que vêm muito, os adolescentes, professores, os próprios servidores, né? Então, é um ambiente, eu posso até dizer que conectado ao ecossistema, além de gerar essa conexão, a conexão gera muita oportunidade. Então, ele chega aqui, ele tem a oportunidade de estar conectado a todo o ecossistema, então as possibilidades de ganho e as oportunidades são bem maiores. E pensando nesses empresários, o que vocês diriam para um empresário que acredita assim, fielmente que a inovação, que trabalhar em conjunto com o ecossistema não é para o negócio dele? Eu diria que ele pode estar perdendo dinheiro. É o grande objetivo do empreendedorismo e da inovação, né? A gente já sabe que o papel do empresário, do empreendedor, é solitário, né? E cada vez mais a gente percebe que quando se aproxima de movimentos de atores, né, trabalhando em conjunto, o ganho é maior, né? Porque tem vários recursos disponíveis para esse empresário. Então, muitas vezes é isso, né? E a gente vê que quem se aproxima desses movimentos e da inovação tem seu ciclo de vida empresarial estendido,
né? Quem fica no tradicional, no básico, às vezes corre o risco de, né, vir uma onda de novidade e o negócio se tornar obsoleto, menos competitivo, né? Diminuir, inclusive, os ganhos. Então, assim, é um ganho diretamente mesmo do resultado da empresa. E até falando de oportunidade de estar junto, presente a essas reuniões, esses eventos, essas conexões ali, a gente tem uma facilidade muito grande de levantar o telefone e pedir uma ajuda. De saber, além de saber o que está acontecendo, né? Os programas que a gente está desenvolvendo agora, a gente tem essa facilidade de pedir ajuda e estar sempre à frente. Então, um empresário que está trabalhando de forma isolada, sozinho, querendo reter conhecimento, reteia, né? É meu. Eu acho que não tem qualquer possibilidade de sucesso. E agora, se está conectado com o nosso ecossistema, com esse ecossistema, com certeza as possibilidades de erro diminuem, as oportunidades aumentam e o ganho, com certeza, é para o empresário e para a população, né? Com toda certeza. E se voltássemos aqui daqui 10 anos, o que vocês gostariam de ver de diferente no ecossistema de Guarapuava? Eu não sei se diferente, mas eu gostaria de voltar e pretendo ver isso com os próprios olhos, né, acontecendo, a gente ter esse movimento muito mais ampliado, né? A gente, cada vez mais os cidadãos reconhecendo a importância disso, de como que isso foi importante para o desenvolvimento do município, para o desenvolvimento deles, né, por tendo mais oportunidades de emprego, de renda, né, de qualidade de vida. É assim que eu gostaria de ver a cidade daqui 10 anos, por conta de um movimento que está sendo, né, trabalhado já de alguns anos, mas que está sendo desenvolvido a cada ano, né, sobe um degrau aí na qualidade do que está sendo ofertado. Eu, quanto município, né, sempre trabalhei para isso e levando o empreendedorismo como a força que gera desenvolvimento econômico. E se gera desenvolvimento econômico, melhora a qualidade de vida. Geração de emprego e renda. Uma cidade empreendedora, com uma taxa de empreendedorismo lá em cima, com empregos dentro da economia do conhecimento, onde o conhecimento seja, né, a força que move, empregos com renda, com né, bons salários, e que isso gire na economia do município e reverbere na questão de saúde, na questão de qualidade de vida. Então, há todo um movimento feito pelo ecossistema para que isso, né, seja efetivado e que o polo tecnológico, que as empresas de tecnologia que pagam de forma diferenciada venham para o município, cresçam aqui, surjam do município, né? Startups surjam daqui, os alunos pensem em soluções e comecem a ganhar dinheiro, prosperar, né? Parques bons, qualidade de vida, mobilidade urbana, saúde. Então, o objetivo daqui 10 anos é que tenha uma força empreendedora, do empreendedorismo inovador seja cada vez maior para o desenvolvimento do município. Isso que a Ana falou me lembrou, né? E gostaria muito de ver isso daqui 10 anos, que a gente não ouvisse mais tanto falar, quero ir para fora do Brasil, isso. Quero ir para, sei lá, Europa, Estados Unidos, para ganhar a vida, né? Fazer o pé de meia. Acho que daqui 10 anos que assim, que isso seja possível fazer aqui em Guarapuava, né? E já é. Né? E a gente vai ter cada vez mais condições de empreendedorismo poder possibilitar isso. Ser mais atrativo ficar aqui do que a gente pensar numa possibilidade de ir para fora. Acho que esse é o grande ganho que a gente vai ter, né? E eu tenho plena certeza que estamos construindo o caminho para isso. Eu acho que falta um pouco da questão de pertencimento do guarapuavano, sabe? A gente vê pessoas de fora vindo, e isso eu me incluo, não estou falando deles, estou falando nós, guarapuavanos, de sermos receiosos, mais fechados. Você vê pessoas de fora vindo e olhando o nosso trabalho e falando, gente do céu, o que vocês estão fazendo? Olha Guarapuava como está. O próprio Paulo Alvim sempre destacou isso nas reuniões do fórum. E com a experiência dele de ex-ministro de Ciência e Tecnologia. Exatamente. E nós ficamos um pouco recatados. Guarapuava. Tinha o papo de Guarapuava, o desenvolvimento passa pela BR. Não, Guarapuava é a bola da vez. Guarapuava é uma cidade desenvolvida. Guarapuava tem oportunidades, né? Tem um ambiente favorável para novas empresas,
né? Começar a ter essa questão de pertencimento e levar a Guarapuava para isso. E também o trabalho de Guarapuava na questão regional, né, Michael? Isso. Que Guarapuava é a nossa cidade polo, né? É a nossa maior cidade e em torno cidades menores que dependem também, que usufruem dos nossos serviços e que dependem muito desse trabalho de Guarapuava para que o território se desenvolva. Então, pensando numa visão territorial, Guarapuava é protagonista, Guarapuava é desenvolvida, Guarapuava é uma excelente cidade para se viver. E a gente tomar posse disso e fazer parte de movimentos de o que eles estão fazendo e o que eu posso fazer. De que forma eu vou contribuir. Eu acho que aí faz toda a diferença e é nesse momento que eu tenho uma fé e um otimismo de que isso vai virar. E a partir do momento que isso virar, com certeza nós teremos outra realidade. E se o guarapuavano não ocupar esse espaço, aproveitar as oportunidades, o mercado ele tem um ritmo próprio, alguém vai ocupar. A gente quer que seja daqui. Exatamente. A gente quer que nasça da terra, né? Então é aproveitar realmente as oportunidades aí que estão sendo construídas. Com toda certeza. E largar essa síndrome de vira-lata que tem muito aqui, né? Realmente ter orgulho daqui, porque o Guarapuava é uma cidade maravilhosa que se desenvolve cada vez mais. E pensando em vocês, eu quero saber de vocês agora. Em que momento vocês perceberam que trabalhar com inovação era uma forma de transformar uma cidade, um ambiente? Nossa, refletir. Nossa Senhora. Já até puxar as memórias. De fato, essa é uma pergunta provocativa no bom sentido. Para mim, foi quando, foi 2022, próximo da época que a Ana comentou que eu estava na função de coordenador estadual de inovação do Sebrae Paraná, e foi onde, de fato, eu me aproximei da inovação menos porta para dentro da empresa e mais inovação porta para fora enquanto política pública de desenvolvimento. E aí foi que eu entendi que a inovação ela é transversal. Ela pode estar em várias áreas, várias frentes, várias secretarias, várias pastas, e ela é menos tangível do que criar um produto, melhorar um processo, como a Ana disse, só que o impacto dela é muito maior e de cauda longa. Então foi aí que eu entendi que se os municípios, os ecossistemas conseguirem aproveitar e construir um ecossistema forte, o desenvolvimento, assim, ele não tem como voltar, É um caminho só de ida, não tem como regredir, Porque a própria cultura vai demandando mais e se tornando natural o desenvolvimento. Eu em específico, um marco foi a pandemia, Eu acho que para todo mundo, que acelerou demais não sei se é o certo falar, acelerou demais a inovação, mas acelerou o abrir os olhos que os empresários, que eu como servidora, que qualquer outra pessoa precisava inovar. Porque de uma hora para outra todo mundo fechado, tendo que vender produtos, tendo que manter seu comércio, tendo que ir para o mercado, E ali foi uma grande oportunidade de se inovar. E quanto ao poder público, pós-pandemia, o lançamento de um programa de recuperação da economia, que foi também na gestão do Celso Góes, lançado em Prime. E o Prime tinha um eixo de inovação. E esse eixo trabalhava inovação nas empresas, o e-commerce que a pessoa precisava abrir. Até a cultura da inovação. Tinha fundo de inovação junto com o Sebrae Tech para financiar esses projetos. Então, você vê na prática a inovação acontecendo, mega acelerado pela questão da pandemia, e ali todo mundo tendo que inovar. Então, e a inovação vem, e quando a inovação vem, você vê as oportunidades, você nunca mais larga. Você tem a inovação, você utiliza a inovação para gerar desenvolvimento pessoal, empresarial, criação de política pública, E o laço da política pública, agora falando como secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, a possibilidade da criação de uma política pública, da criação, da alteração de legislações de benefício para as empresas, faz toda a diferença, porque aí você amplia as possibilidades, amplia os horizontes e as oportunidades para se gerar inovação. E se vocês pudessem deixar só uma mensagem para quem quer fazer parte desse movimento da inovação em Guarapuava, qual seria?
Só depende de você procurar, né, o ecossistema, e a mensagem é: aproveite. Você tem condições de se aproveitar de muitos benefícios que o ecossistema proporciona e ajudar a construir essa história, que é um dos pontos principais, é ser protagonista também desse desenvolvimento. Eu digo que, e uso essa fala, tá um pouco batida, que o mundo competindo tá complicado, né? A competição existe né? Mas se a gente colaborar, se a gente trabalhar juntos, se a gente bater cabeça junto, discutir juntos, a gente consegue chegar mais rápido e sermos mais assertivos. E esse é o movimento que você vai encontrar no ecossistema de inovação. Dentro da sua instituição, da sua empresa, da sua escola, na sala de aula, onde for. Vem para o ecossistema, conecta esse ambiente gerador de oportunidades que com certeza todo mundo ganha. Perfeito, então, muito obrigada pela participação de vocês nesse episódio. Muito obrigada para você que está até aqui agora, nesse momento, escutando a gente. Foi um episódio muito bacana, espero que você também tenha gostado. Então, deixa o seu like aqui no nosso vídeo. Se ficou alguma dúvida que você quer que eles sanem para vocês, então deixa nos comentários que eu vou estar passando para eles e a gente vai resolver essa tua questão. Muito obrigada. Temos episódio toda sexta-feira às 11h30 da manhã no YouTube e no Spotify. Todos os nossos eventos e tudo que acontece aqui na Secretaria você fica sabendo no @InovaGuarapuava no Instagram. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.